Olá, pessoinhas bacanas, como vocês estão? Tudo jóia? Seguinte, eu, professor Jonathan, vou agora corrigir, tá, algumas introduções dos alunos que me mandaram. Na verdade, eu vou corrigir todas que me mandaram, tá? Acho que foram 5 ou 6. Vou ler com vocês o que aconteceu em relação à introdução do tema que eu propus como atividade. Deixa eu ficar aqui desse ladinho, que foi a gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Muito bem. Seguinte, só pra gente comentar então. Então o tema gravidez na adolescência em evidência, tá, no Brasil, queria perguntar pra gente não apenas sobre gravidez na adolescência, mas por que ela está em evidência, certo? É muito importante que a gente também entenda que esse tema ele pode ser um tema a ser discutido no Enem, porque no início do ano nós tivemos, né, o Ministério da Família com a Damares, enquanto ministra, com aquele projeto de combate, né, de minimização à gravidez. Então, por meio da questão da ideia de induzir, influenciar a castidade, digamos assim, né, entre os jovens. Então, o contexto que nós estamos aí percebendo em relação ao tema, a gravidez, que é uma coisa que realmente está em evidência, os números têm crescido, né, sobretudo com idades muito mais assim abaixo do esperado. Então, é um tema que tem demonstrado uma preocupação, tá? Então é o seguinte, para que a gente possa prosseguir, já que nós estamos falando de introdução, todos esses contextos, eles na hora da leitura da proposta de redação, ele deve entrar na sua mente, tá? No seu raciocínio. Mas assim, não confie só naquilo que você sabe. É importante que você leia mais, estude mais, que estude outros textos, que leiam. Vocês precisam ler outros textos, para que vocês vão entendendo quais são as razões para esse problema estar tão evidente. Então, dá uma olhada aqui rapidão na frase temática. Nós temos aqui, essa é a parte do tema que sempre vai aparecer para você em negrito, geralmente numa caixinha assim, escreva uma redação sobre o tema. Aí vai aparecer esta frase. Pessoal, atenção. Cada palavra-chave, o que é a palavra-chave? As palavras que mais marcam significado. Vamos lá escolher? Vamos ver. Gravidez, adolescência, evidência, Brasil. São 4 palavras-chave. Isto é, você tem a obrigação de contextualizar na introdução cada uma delas. Elas precisam estar no seu texto. Inclusive, deixar de dizer Brasil na introdução já é um grande problema. Já é um grandíssimo problema, tá? Então você não está cumprindo o que o tema exigiu de você. Outra coisa, também é preciso que a palavra evidência esteja muito, muito clara, tá? E aí, por que está em evidência? Nós sempre temos de chegar na introdução em relação aos porquês. Se não houver porquê, não tem como discutir um texto argumentativo. Tudo bem? Então vamos lá. Seguinte, eu queria mostrar primeiro aquele trecho que eu mostrei na aula de introdução, que é a aula 2, que é assim. A introdução deve ser feita no mínimo por 3 períodos, ou 2, se esses 2 estiverem juntos, por uma vírgula e uma continuidade. Mas seria muito legal você entender que dava para você fazer 3 períodos, e não é preciso fazer período longo, tá? Então, a primeira coisa era aparecer um contexto relacionado ao tema, ou escolher um repertório, um dado estatístico, algum livro que você conhece, que trata do assunto. Depois, problematizar, retomando o contexto, e aí criar a direção dos argumentos. Ok, tá? Vamos ver se as redações, se as introduções cumpriram esse processo, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira. Ó, eu não coloquei nome de ninguém para ninguém se sentir exposto. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui, que já está bem errado nessa introdução, é que uma introdução feita em 2 parágrafos não tem como. Não tem como.
Ah, mas não é isso, eu fiz uma introdução e já continuei. Não, mas eu pedi introdução. Então, se o seu pensamento foi fazer uma introdução, a introdução ela tem que estar em um parágrafo só, tá? E está estruturalmente não se adequa, tudo bem? Então é o seguinte, ó, vamos lá, a primeira coisa. Os jovens têm vergonha de se sentir careta junto aos outros jovens e por isso acabam se divertindo de maneira errada. A castidade tem que ser mais valorizada. Pouco se sabe o valor da pureza em seus corpos. Mas como estamos sempre buscando ser felizes com os prazeres que sentimos e esquecemos, por exemplo, que doce e gostoso, mas nos proporciona alguns males como cáries nos dentes, o açúcar vai para o sangue e assim vários outros hábitos como o sexo e na ansiedade de fazer o sexo, dizendo ser prazeroso, e por amor e não iremos ao ginecologista, diariamente com vergonha dos pais. E assim temos até hoje a gravidez na adolescência. Muito bem. Então, perceba que nessa introdução houve um caminho longo para se chegar a um raciocínio, a uma tese, né? O que eu posso dizer? Primeiro, eu já disse que a introdução está grande, tá estruturalmente incorreta, mas ela também está muito grande e ela deu uma confundida no leitor, porque ao misturar a ideia de doce, de amor, de prazeres, foi alongando tanto ali que a comparação ficou bem senso comum. O que é senso comum? É nitidamente aquela ideia que não tem uma leitura mais, digamos, objetiva sobre o assunto. O que é uma leitura objetiva? É uma leitura fundada em pesquisas, em estatísticas, tá? Parte muitas vezes de uma comparação bem comum ali. Por exemplo, comparar a ideia do doce ao sexo. Outra coisa, comparar essas coisas na dissertação não é legal, sabe por quê? Porque fica parecendo crônica. Então, se o seu texto virar crônica, que é um texto que permite essas metaforizações, tudo bem, mas o texto do Enem não é crônica, é dissertação, então você tem que largar a mão dessas comparações com doce, com berinjela, com cenoura, que seja. Tem que tratar do texto, tratar do tema com o repertório que a gente pode afirmar que seja uma comparação verdadeira, tá? Uma relação concreta, que eu possa olhar para o mundo real e ver, é verdade o que está sendo dito. Então, o que eu digo aqui? Além dos erros gramaticais, por exemplo, os jovens têm, aqui no caso tinha que ter um acento, porque quando o sujeito do verbo ter está no plural, há um acento. Se fosse o jovem tem, sem acento. Vergonha de se sentirem caretas, né? Aqui vai ter um problema também de concordância. Mas é o seguinte, ó. O jovem tem vergonha de se sentir careta. Gente, essa linguagem coloquial, informal, não pode entrar na redação do Enem. O que você deveria dizer? Os jovens sentem vergonha. Ó, a palavra vergonha, ela é formal. Agora, se sentir careta, não. É uma gíria. Você tem que largar a gíria lá. Joga fora a gíria. Não pode, tá? Você precisa usar uma linguagem mais elevada, formal. Porque isso também que vai te dar nota na competência número 1, tá? Do Enem. Então, é o seguinte, ó. Se eu considerar isso como introdução, perceba que eu nem falei de gravidez. Não tem gravidez aqui. Não tem adolescência aqui. Quer dizer, tem jovem, mas beleza. Jovem. Gravidez eu não sei. Evidência, muito menos a palavra evidência apareceu. E muito menos Brasil. E no texto inteiro a gente nem sabe se está falando do Brasil ou não também. Então nós temos problemas de que a introdução não conseguiu passar por todo esse trajeto e criar um problema em uma tese. Agora, uma coisa bacana que nessa introdução apareceu é o seguinte. Quando ela vem falando aqui que muitas vezes isso acontece por ter vergonha dos pais. A gente não vai ao ginecologista
por vergonha dos pais. Mas veja, nós não estamos falando de ir ou não ir ao ginecologista. Estamos falando do porquê que a gente faz sexo precocemente e acaba, né, aparecendo uma gestação. A vergonha em relação aos pais poderia ter sido ligada a outra coisa. Por exemplo, tenho vergonha de falar sobre relação sexual com meu pai e com a minha mãe. Por quê? Porque eu acho que eles vão me censurar, vão falar que eu não posso pensar nisso porque é pecado. Então, não é verdade? Então, há essa ideia de pecado. Existe, então, o que a gente vai chamar de tabu sexual. O tabu, ele realmente é uma construção histórica. E por que não? Se é histórica, dizer que é uma questão cultural. Então, que raízes influenciaram para que eu pensasse que eu não poderia discutir sobre sexo na adolescência? Então nós temos influências aí históricas, religiosas, né? Na época do nosso Brasil colônia, que nós tínhamos a religião católica. Não estou criticando a religião católica aqui, estou falando historicamente como ela apregoou esse ideal de que não fala sobre isso, que é pecado, porque senão você não vai entrar no céu, tá? Vai mostrar que você está pensando em tá querendo fazer sexo. Então, essas construções, minha avó, minha mãe, muitas pessoas, como as suas também, foram, né, trazendo. Inclusive, eu estava conversando com a minha mãe, na época de adolescência dela, era um assunto que não se conversava. Não se conversava. Os namoros eram muito assim, inocentes, era aquela coisa, não que não deveria ser, tá? Mas era aquela coisa assim, de se encontrar na porta da escola, às vezes pegar na mão, dar um beijo, mas não pensar sobre isso, porque era extremamente pecado, certo? Então, aí eu fiz até questão de conversar com ela para que ela me dissesse na época dela como era isso, porque eu não vivi na época de adolescência dela, tá? Então, você vê que essa ideia ela vem trazendo até hoje. Então, hoje, apesar de nós percebermos muita mais liberdade de se falar sobre sexo, tanto que a mídia, filme, novela traz isso, né? Muitas vezes de uma forma que contrapõe-se a esse pensamento histórico e religioso, a gente vê que muitos jovens estão ali vendo as cenas. Elas veem as cenas e sentem, lógico, todo ser humano vai questionar, vai, meu Deus, mas é assim, às vezes vão até sentir vontade, mas eles vão não conversar, porque o pai e mãe geralmente censuram esse assunto. Vamos discutir então um pouco sobre isso, sobre como essa situação vai acontecendo ao delongar, tá? Então aqui não conseguiu, tá? Você não conseguiu fazer isso, ó. Um contexto, apresentar um problema e direcionar os argumentos. Ficou bem desorganizado, tá? Então tem que rever isso de novo. Muito bem. Essa introdução ficou enorme. Ela tá bem grande, tá? Não dá, gente. A introdução ela tem que ser, na folha de redação, até no máximo 8 linhas. 8. Aqui, evidentemente, até a letra ficou pequena, de certa forma, porque aqui deve ter em torno de umas 15 linhas essa introdução, se for escrita manualmente, tá? Então vamos lá, vamos ver. A gravidez no período da adolescência, de 10 a 20 anos, bom, será mesmo que é considerado adolescente ainda aos 20, tá? Dê uma olhada nos textos oficiais, porque aqui já há um problema. No período da adolescência, ainda é algo que acontece acima da média no Brasil. Ó, olha que a pessoa já trouxe algumas informações básicas para o tema. Ó, Brasil, adolescência, gravidez. Tá? Que acontece acima da média. Evidência. Veja que ela não usou a palavra evidência, mas deu para perceber já na primeira fase do texto. Tá? Muitas vezes por falta de informação do adolescente, apesar de hoje em dia existirem muitos meios de ter um conhecimento básico sobre o assunto. Porém, pode ocorrer o caso de que a adolescente pode engravidar sem ter relações, ou até mesmo por vontade própria. A gravidez precoce pode causar danos tanto para a mãe quanto para o bebê, podendo até mesmo ocorrer um aborto natural. Porém, a gravidez na adolescência apresenta muito mais do que apenas problemas físicos. Também há problemas sociais, emocionais, etc. Uma adolescente, muitas vezes, não está preparada fisicamente e mentalmente para cuidar de uma criança. Embora tenham vários métodos para obter conhecimento sobre o assunto, deveríamos falar sobre isso de forma mais aberta, tanto nas escolas quanto em casa, e assim oferecer mais conhecimento para todos os adolescentes, para que eles possam se prevenir. Ó,
Eita, cansou um pouco, ficou muito grande, mas essa introdução, ela dá para salvar bem. Por quê? Porque ela traz conteúdo seguindo o nosso raciocínio de contexto, problema e uma certa direção, mas o problema é que esse parágrafo ficou muito prolixo. O que que é prolixo? Vamos assim, vou falar um termo assim mais coloquial, é encher linguiça. Então, o que aconteceu? Houve coisas que você voltou a dizer que já disse antes. Então dá para dar uma limpada nesse parágrafo, tá? Então, olha só. Vamos aí tentar consertar alguns dados, certo? Mas a gravidez no período da adolescência ainda é algo que acontece acima da média no Brasil. Ó, cuidado que o seu parágrafo ele está feito em períodos muito longos. Então, vale a pena você parar um pouco. Ainda é algo que acontece acima da média no Brasil. Ponto. Muitas vezes isso ocorre por falta de informação do adolescente, apesar de hoje em dia existirem muitos meios de ter conhecimento básico sobre o assunto. Ponto. Tá vendo? Seus períodos não podem ser tão longos. Para. Entretanto, pode ocorrer o caso de que o adolescente pode engravidar sem ter relações sexuais. Olha, aqui eu já tiraria. Eu tiraria até porque eu sei que é uma coisa que pode acontecer, mas nós temos que pensar o seguinte: qual é o maior número de casos? São adolescentes que engravidam sem ter relação sexual ou com relação sexual? E você vai defender essa ideia ao longo do texto de que há possibilidades de a gravidez estar crescendo na adolescência. Crescendo porque a maioria das jovens estão tendo filhos sem fazer relação sexual? Você vai defender essa ideia no argumento? Ou você só comentou para trazer uma informação para o leitor? Então, problema, tá? Muito bem. A gravidez precoce pode causar danos tanto para a mãe, também tiraria tudo isso. Ó, eu chegaria a conhecimento básico sobre o assunto. Ponto. Aí, eu tentaria já trazer aqui quais são os problemas que muitas vezes limitam de um jovem, apesar de ter essa informação, de ele não conseguir chegar a essa informação. Porque na verdade não é falta de informação. A informação existe. Só que o problema é como ela vai chegar até o jovem. E o que limita essa informação de chegar até o jovem? Tabu sexual? Muitos jovens não vão à escola, então acabam não tendo uma facilidade de entender. Muitos jovens não vão à escola e não pensam no planejamento futuro da vida e acabam engravidando e deixando os sonhos serem rompidos. Então é isso, tá? Beleza. É o seguinte, vamos dar uma continuada aqui. Então, eu enxugaria isso aqui e iria mais direto em relação a isso aqui, tá? Beleza, vamos ver uma outra aqui, ó. Sabe-se que no Brasil, há tempos, observa-se o aumento de casos de gravidez na adolescência. Trouxe Brasil, trouxe aumento, evidência, trouxe gravidez e trouxe adolescência. Já cumpriu o contexto, mas é preciso mais. Ó. Visto que somente em 2015, cerca de 574 mil crianças foram nascidas de gravidez precoce, esse período ficou meio desarticulado com o anterior. Então eu sugiro que você tire esse ponto e coloque uma vírgula, tá? Para dar uma continuidade aqui, ó. Caso da gravidez na adolescência, visto que somente em 2015, cerca de 574 mil crianças foram nascidas de gravidez precoce. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível solução para esse impasse. Veja, essa introdução ela já ficou bem mais trabalhada, mas eu só sugiro aqui uma correção. Nesse final, em vez de você falar que convém analisarmos as principais causas, consequências, diga qual é a causa que você vai analisar. Por exemplo, ó, nesse sentido, convém analisarmos que as principais causas para a elevação da gravidez são 1, 2. Por quê? Porque cada um dos dois vai ficar em um dos argumentos, entendeu? Aí assim sua introdução fica bem bacana. Parabéns para você que fez essa. Muito bem, vamos ver outra aqui. A gravidez na adolescência acontece muito pela falta de responsabilidade dos adolescentes e de não ter uma liberdade para conversar com seus pais sobre o assunto. Apesar de já terem ouvido sobre as prevenções, não sabem usar da forma adequada e acabam deixando de utilizar.
sobre as prevenções, não sabem usar da forma adequada e acabam deixando de utilizar. Bom, aqui você tem apenas, parece que uma ideia só. Eu não sei usar métodos contraceptivos, métodos preventivos. Então o que eu digo a você? Você iniciou bem, problema, você não relacionou o Brasil, você não falou de aumento da gravidez, porque essa palavra aqui, ó, ela é a palavra evidência que você tem que trabalhar como tese para que você diga o seguinte, ó, logo percebe-se esse aumento devido a, por causa de, você tem que discutir o que é que está causando esse aumento da gravidez hoje, tá? O que que ainda faz com que isso aconteça? Então, precisa melhorar aqui. Muito bem, acho que essa é a última. De novo, uma introdução feita com 2 parágrafos, não dá, tem que juntar e vamos ver. O Brasil com B minúsculo, vírgula, não separa sujeito e verbo, tá? Tem que estudar vírgula aí. O Brasil é um dos países na América com maior taxa de gravidez adolescente. Eu diria gravidez na adolescência, porque gravidez adolescente ficou um pouco estranho, tá? Fazendo assim, o governo se preocupar cada vez mais com os métodos contraceptivos. É bom que você estude que frases que são iniciadas por gerúndio e que complementam a anterior, elas não podem ficar separadas, tá? Porque é uma oração subordinada. Então, vírgula, fazendo assim, o assim vai ficar entre vírgulas. Tá, com que o governo se preocupa cada vez mais. O foco é que essa estatística, você não mostrou nenhuma estatística. Tá? Se você vai falar estatística, então tinha que ter colocado o número. Seja diminuída. Também tiraria essa vírgula aqui, pois essa vírgula aqui daqui depois dos pois sai. Existem vários riscos, tanto para o feto quanto para a mãe. Ok, mas por que a gravidez está crescendo? Devido a quê? Não foi dito. Tá? Gostaria aqui de mostrar para vocês um exemplo de introdução, então, bem bacana, que segue os 3 passos que eu exemplifico na aula de introdução. Veja só, contexto do tema. A herança jesuítica, vinda do Brasil colônia, faltou só um C aqui maiúsculo, tá? Foi o mesmo que eu errei, contribuiu na contemporaneidade para uma das mais cultuadas vertentes religiosas, o cristianismo. Veja que a pessoa nem tocou no assunto de gravidez ainda. Ela foi lá na história, buscou uma ideia. Nesse contexto, parte da sociedade brasileira, predominantemente cristã, demonstra-se incapaz de compreender o evidente crescimento da gravidez na adolescência, já que há interferência do tabu sexual. Olha lá, ó. Ela foi a história do tabu para ela chegar na direção argumentativa agora. Com efeito, os fatores que contribuem para esse aumento, tá? Crescimento, aumento, são os entraves histórico-culturais, religiosos, primeira tese, primeira direção. E a questão socioeconômica, a segunda direção, tá? Ou seja, a pessoa vai aqui argumentar sobre como a ideia do tabu interfere nessa questão do evidente crescimento e como a questão socioeconômica também interfere. Então aqui a pessoa não ficou contando historinha, não fez relação com doce, com qualquer tipo de alimentação, foi direto ao assunto que estudou na escola, na aula de história, elaborou a tese e mostrou o caminho que vai ser argumentado. Por meio dessa linha de raciocínio, haverá argumentação sobre o aumento da gravidez na adolescência. Tchau pra vocês e espero que vocês aí tenham gostado, tenham entendido. Curta aí e um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever pro canal. Um beijão!